texto de João capítulo 5 fala de um anjo que descia no tanque de Betesda, que era uma piscina, numa das festividades judaicas, e esse anjo ele agitava as águas do tanque. A primeira pessoa que era colocada lá no tanque era curada. Isso está no em João capítulo 5, o versículo 4 fala: pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Isso é uma grande polêmica na crítica textual, porque isso não está em todas as Bíblias. Existem mais de 5.840 manuscritos do Novo Testamento em grego, e somente em 3 nós não temos esse versículo, essa narração do anjo descendo. E nessas 3 nós não temos, e isso é uma polêmica, porque essas 3 são as 3 mais antigas e, portanto, consideradas mais confiáveis para muito. Tem outros que acham que os mais confiáveis são os outros. E essas 3 são o Códex. Códex significa códice. Códice é isso aqui, ó. Só um livro. Esse formato de livro é um códice. Antigamente os livros tinham outros formatos, como por exemplo na época do Novo Testamento, na época de Jesus, era o pergaminho, que era um rolo. Era um rolo que se abria assim e fechava assim, certo? Era o pergaminho. Com o tempo foi evoluindo para isso aqui. Isso aqui é um códice, certo? Tem uma capa, ele é costurado, então é mais difícil se perder. Então os 3 manuscritos mais antigos são o Codex Vaticanus, que ele estava trancado no Vaticano, até ser encontrado o Codex Sinaiticus, que é o Códice do Sinai, que é o 2º manuscrito mais antigo, e depois foi encontrado, não sei se foi depois, mas o 3º mais antigo é o Codex Alexandrinus, o Códice Alexandrino. E esses 3 não têm essa narração do anjo descendo. Então, as pessoas, os teólogos que acreditam que os textos mais confiáveis, os manuscritos mais confiáveis são esses 3, acreditam que os outros foram um acréscimo. Eles acrescentaram isso aqui era uma lenda que tinha na época, segundo eles, para explicar o texto. Porque se você ler o capítulo 5 e pular o versículo 4, você não vai entender o porquê que o homem queria entrar no tanque e no que isso implicava a cura dele. Então, eles acreditam que esses manuscritos acrescentaram. Tanto é que nas Bíblias você vai ver esse texto entre colchetes, porque não estão nos manuscritos mais antigos. Então estão dizendo que isso é um acréscimo dos copistas para explicar isso aqui, mas isso era uma lenda que acreditava e tal. Só que tem um problema. Digamos que esses sejam os mais confiáveis, que é o que alguns acreditam. Mas os outros 5.840 manuscritos que dizem isso? A gente vai dizer que é um acréscimo, que é uma lenda? Tá. Mas o versículo 7 diz que a água realmente era agitada. Diz assim: o homem respondeu: não consigo, senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. O cara estava lá por anos e ele não percebeu que não tinha nenhum anjo que agitava a água. Ele não caiu em si que aquilo era uma lenda. E Jesus ele não contradisse isso. Alguns vão dizer: mas os anjos não têm poder para curar. Mas Deus tem. E o anjo ele é enviado em nome de Deus. Assim como as pessoas, quando curam um enfermo, eles não têm poder de curar, mas eles estão ali em nome de Jesus, e por isso eles têm o poder de Jesus para curar, porque eles estão representando Jesus ali. E os anjos, quando eles vêm, eles estão representando Deus. Então eles têm, por exemplo,
Gabriel, quando foi falar com Zacarias sobre o nascimento de João Batista, Zacarias não acreditou e Gabriel fez ele ficar mudo. Por quê? Porque o anjo tem... ele, quando ele está enviando uma mensagem de Deus, ele está representando Deus e tem o poder de Deus. Então eu não duvido nessa história. Eu realmente acredito de que... Parece estranho, né? Como é que isso não foi contado? Como é que... Quando que isso parou? Quando é que o anjo parou de fazer isso? Realmente parece uma lenda, mas eu não duvido. Eu realmente acho que tinha um anjo que descia. Mas é isso. Valeu.